Bom dia. Hoje vamos ter a aula de número 10 sobre o assunto reutilização de software. Inicialmente nós vamos fazer uma breve introdução sobre o assunto, passar por algumas definições, falar sobre os benefícios e as dificuldades dessa área, né? Colocar um pouco do histórico e o estado atual do que se vem fazendo em relação à reutilização de software, para então entrar em atividades, procedimentos especificamente sobre a gerência de reutilização. Finalmente a gente vai falar de um assunto bastante novo, que se chama engenharia de domínio, para dar um fechamento no assunto. Bom, a reutilização de software, na verdade, por que a gente precisa falar dela hoje, né? A princípio seria algo supernatural de se fazer em qualquer área de desenvolvimento de soluções, né? Como o próprio desenvolvimento de software, nada mais é do que o desenvolvimento de soluções para software do mundo real, como a gente já viu várias vezes aqui no curso, né? No fundo, todos nós, ao tentarmos solucionar um problema, nós olhamos para o passado e tentamos identificar no passado aquilo que é similar ou que a gente pode fazer alguma analogia em termos da nossa experiência passada. Bom, no fundo isso é reutilização, né? E nós fazemos, sem dúvida nenhuma. Porém, nós fazemos normalmente de uma forma oportunista, por que não dizer amadorista, né? Se nos perguntarem como é que a gente saiu de um determinado ponto e fez adaptações para chegar num outro ponto, muitas vezes a gente não sabe explicar exatamente como que a gente fez aquilo. Portanto, a gente costuma dizer, esse é um procedimento um tanto quanto ad hoc, né? Oportunista. Por outro lado, também quando a gente está desenvolvendo software e aproveitando coisas do passado, normalmente a gente está aproveitando nossas próprias coisas, né? Aquele programa que a gente já fez há um tempo atrás e que lembra que é parecido, que você vai, copia, né, cola e depois adapta aquilo a uma nova situação. Portanto, foi algo que você mesmo já desenvolveu no passado. Ou então você vai conversar com um colega, com um amigo, para verificar se ele já fez alguma coisa parecida com aquilo alguma vez. E aí ele te explica, enfim, coloca alguma dica, para não dizer só o código, ele também dá um certo conhecimento sobre aquele código e como é que você poderia fazer para adaptá-lo, né? Então, no fundo, não é dizer que a reutilização não exista, ela existe sim, mas de certa forma ela é feita num escopo bastante reduzido, né, e de uma forma oportunista, não sistemática, né? Portanto, quando a gente está falando de reutilização de software, aí na engenharia de software, o que a gente quer dizer é que a gente gostaria de fazer esse processo de reutilização de uma maneira mais sistemática e, por que não dizer, de uma maneira mais ampla, né? Ao invés de só reutilizar coisas suas ou do seu colega, a gente poder reutilizar coisas que várias outras pessoas desenvolveram no passado. Bom, essa é uma estratégia, uma técnica de todas as engenharias, né? A gente se chama de engenharia de software, mas na verdade a gente pouco pratica essa técnica que é o reaproveitamento de coisas já prontas. Por que um engenheiro, ao construir uma ponte, não vai começar do zero a fazer todos os cálculos de como é que ele vai botar a ponte em pé, né? Ele aproveita uma série de coisas que já foram pré-determinadas, já existe um conhecimento sobre aquilo e trabalha em cima dos novos materiais, das novas tecnologias que são conhecidas mesmo na engenharia civil, né? A analogia mais perto da gente é com a própria engenharia eletrônica, né? O engenheiro eletrônico, ao fazer um novo circuito, ele não começa a desenhar cada um dos circuitos isoladamente. Ele aproveita uma série de circuitos eletrônicos que já existem e trabalha mais na composição desses circuitos, né? Numa nova placa ou num novo circuito. Então, essa é a ideia que a gente quer passar sobre a reutilização. Que a gente possa, a partir de agora, ou, né, já tem algum tempo que a gente vem falando nisso, desenvolver software baseado em coisas que já existem anteriormente. Portanto, se concentrar naquilo que é novo. Se concentrar em aspectos que vão dar uma maior competitividade ao seu produto ou um serviço que você esteja automatizando. Bom, uma definição clássica, né, de reutilização é um pouco a reutilização de código, né? A gente sempre que pensa em reutilizar alguma coisa, reaproveitar alguma coisa, a gente pensa logo
no programa, né, num módulo, num componente, né? E realmente essa é a maneira, digamos, inicial que se pensou em reutilização de software. Porém, se a gente vê no ciclo de desenvolvimento, né, o ciclo de vida do software, a gente percebe cada vez mais que o código é o fim do caminho. Né? Quer dizer, antes de você chegar no código, tem uma série de etapas que precisam ser percorridas, e etapas essas código. Né? Hoje em dia a gente tem vários geradores automáticos de código. Né? Não querendo dizer que os programadores vão desaparecer com o tempo, mas cada vez mais eles têm um apoio automatizado para desenvolver a tarefa dele. Enquanto que lá na fase de levantamento de requisitos, a gente ainda tem muito pouco apoio automatizado. Portanto, hoje o nosso maior gargalo não é na fase de codificação, e sim nas outras fases, né? E, portanto, na geração de outros produtos. E o que a gente quer, então, é olhar para essa reutilização não só focando a questão do código, mas focando nesses outros produtos todos que vêm junto com o código. Né? A expectativa é que, se a gente fizer isso, aí a gente possa ter um aumento de produtividade perceptível. Né? Então, quando a gente fala de reutilização de software hoje, a gente está pensando não só no código, mas em tudo que está associado a esse código, como uma especificação de requisitos, o projeto, a arquitetura, né, um plano de teste. Né, qualquer produto que foi gerado ao longo do processo de desenvolvimento de software é factível de reutilização. E por que não dizer todo o conhecimento gerado sobre o próprio desenvolvimento de software? Quando eu me referi às outras engenharias, no fundo as outras engenharias têm todo um conhecimento sobre a área específica, né, que pode ser reutilizada em situações um pouquinho diferentes da que originalmente se pensou naquilo. Mas, quer dizer, são princípios, são técnicas que podem ser reproduzidas em função da situação que se tem no momento. Bom, para que a gente quer fazer reutilização? Né? Por que a gente está falando em reutilização e por que é importante falar de reutilização nesse curso especificamente de projeto e de arquitetura? Nós vamos ter aulas especificamente sobre a questão da arquitetura e como é que a gente pode tentar reutilizar essa arquitetura. Né? Mas para que a gente está pensando nisso? E, de novo, não pensando só a reutilização de código, mas reutilização de projeto também. É porque, teoricamente, a gente poderia alcançar com essa reutilização uma melhor produtividade, né? Um melhor índice de produtividade, uma melhor qualidade. Por que uma melhor qualidade? Supondo que você vai construir seu software a partir de software que já existe, que já foi reutilizado por várias outras pessoas, que já foi, portanto, testado, que de alguma forma a qualidade já foi avaliada, você teoricamente vai poder construir um software também de qualidade. É claro que cada um desses itens, depois no slide da frente a gente vai verificar, a gente tem que fazer uma análise. Quer dizer, a questão da produtividade, a questão da qualidade, ela depende muito de uma série de fatores, do tipo, será que é fácil eu achar o que eu estou procurando? Né? Será que depois que eu achei o que eu estou procurando, é fácil compreender? Né? Porque, como a gente falou, normalmente a gente vai precisar fazer algum tipo de adaptação. Então, é muito importante que a gente entenda o que a gente está reutilizando. E, obviamente, será que o que eu estou reutilizando tem qualidade? Se essas perguntas a gente coloca como resposta, não, é difícil eu achar, é difícil eu entender o que eu estou reutilizando, é difícil eu adaptar, a qualidade que eu estou recebendo desse produto é ruim, muito provavelmente eu não vou reutilizar. Né? Muito provavelmente eu vou decidir começar do zero, já que eu não vou ter nenhum desses ganhos. Então, cada um desses benefícios, eles podem se transformar num problema se a gente não cuidar. Né? Mas, no fundo, o que se espera é que, se a gente cuidar dessas características todas, que é o que a gente vai conversar nessa aula, a gente conseguiria obter esses benefícios. Né? Assim como a redução do custo e o tempo. Né? Imagina que, se eu estou construindo um carro, né, eu vou começar a construir o carro a partir do parafuso ou da roda. É claro que eu vou levar um tempo danado para construir um carro. E nenhuma outra engenharia faz assim. Né? O engenheiro lá de automóveis, ele vai se concentrar ou num design novo,
ou numa parte, um motor mais possante, ou alguma coisa que vai dar um diferencial naquele carro, né? Ele não constrói do zero. Enquanto que a gente, em software, muitas vezes, a gente até é ensinado a começar de uma folha em branco, né? Mas isso vale, né, ou valeu por um certo tempo, enquanto a gente estava ainda na infância, digamos, do desenvolvimento de software. Hoje em dia, é claro, muita gente já desenvolveu muita coisa. Então, é quase que uma inocência da nossa parte imaginar que aquilo que a gente está construindo agora, a gente está sendo o primeiro a construir aquilo, né? Então, muito pelo contrário, a nossa visão ao longo dos anos, e aí a internet é um exemplo para isso, está mostrando para a gente que o mundo é muito maior do que a gente imagina. E, portanto, a gente está começando a ter acesso a uma série de informações, e por que não código, e por que não arquiteturas e projetos que a gente possa reaproveitar, que a gente possa adaptar. E aí sim, gastar o nosso tempo trabalhando naquilo que vai ser o diferencial do nosso produto, e não perdendo tempo em construir de novo a roda, o parafuso, etc. e tal, né? A gente pode ganhar flexibilidade com um desenvolvimento onde você pense que as partes do seu software são como um jogo de Lego, né? É claro que é uma analogia simplificada e a gente, ao longo do curso, vai ver por que essa analogia é simplificada. A gente vai ter uma aula especificamente sobre componentes, né? Onde a gente tenta imaginar que um componente de software é como se fosse a pecinha do Lego. É como se fosse o circuito eletrônico da eletrônica, né? E, obviamente, aquilo é uma abstração, né? Obviamente, aquilo é uma coisa lógica, já que o software é lógico. E aí a gente vai ter problemas que, por exemplo, no jogo do Lego você não tem, onde as interfaces são muito bem definidas, né? A gente gostaria que os nossos componentes tivessem essa interface muito bem definidas, mas quando a gente vai colocá-la no software, a gente vê que, vira e mexe, a gente precisa de uma espécie de cola para colar os elementos. Então, a analogia de juntar as peças do Lego e construir um castelo, né, ela é aplicável no software até um certo ponto, né? A flexibilidade a gente constrói no sentido de poder evoluir esse software, de poder fazer manutenção nesse software, de tentar minimizar os problemas que a gente tem com essa evolução, com essa manutenção, né? Poder tirar o motor do carro e botar um novo no lugar, desde que as interfaces não sejam modificadas, é um objetivo, é uma perspectiva que a própria orientação a objetos trouxe desde o início para a gente. E agora os componentes, mais fortemente ainda, prezam essa questão das interfaces bem definidas, né? Bom, como eu disse, esse slide seguinte é exatamente a contrapartida do primeiro, né? Quer dizer, eu vou conseguir todos aqueles benefícios se eu cuidar ou se eu prover técnicas e ferramentas para me apoiar nessas dificuldades que estão aqui listadas. Como eu disse, a identificação, a recuperação e a modificação desses artefatos que eu estou querendo reutilizar, seja código, seja projeto, seja o que for, né, ela precisa, a relação custo-benefício precisa estar acontecendo. Porque se for muito difícil para fazer essas coisas, é mais fácil construir do zero, né? É onde mora o perigo, digamos, da reutilização não acontecer. No fundo, é uma análise que tem que ser feita, né? Será que vale a pena reutilizar baseado no que eu encontro, né, no nível de documentação, por exemplo, que eu recebo desses componentes, desses artefatos? Compreender tem que ser possível. E para eu compreender, né, mesmo que a gente fale em código, por mais que você tenha o código na sua frente, ele tem que ter sido escrito de uma forma legível, né? Ele tem que estar bem documentado. Se eu vou na internet e faço a procura de algum elemento que não tem documentação, cujo código foi feito, enfim, para ser o mais otimizado possível, mas cuja lógica é difícil até de acompanhar, né? Muito provavelmente eu vou deixar de reutilizar, mesmo que eu tenha achado aquele elemento, exatamente porque eu não compreendo. Eu não sei como é que eu faço para modificar. Então, para não fazer besteira, eu prefiro desenvolver o meu, né? Da mesma forma, a questão da qualidade, né? Quanto mais a gente fala nessa questão de reutilização, né, mais a gente percebe que o que eu estou reaproveitando precisa ter qualidade, porque se não tiver, né, imagina uma empresa que está pensando em ir na internet para pegar código ou qualquer outra coisa e reutilizar dentro do seu produto. A empresa constrói o seu produto, né, baseado naqueles outros módulos, naqueles outros pedacinhos de código,
e amanhã ele vende o produto dele para um cliente e esse produto apresenta um problema. Né? Depois ele vai identificar o problema, veio exatamente daquele código que ele reaproveitou. Como é que a gente lida com isso? Né? E principalmente se esse código é um código fechado, como a gente chama, caixa preta. Né? Como é que ele vai reclamar se ele buscou na internet, que a princípio não necessariamente tem um responsável, né? Por aquele código fechado que ele não entende, ele constrói todo o produto dele em cima daquilo, acreditando que aquilo vai funcionar, e depois aquilo não funciona, e ele que vendeu o software para o cliente, é ele que vai ter que dar as explicações para o cliente. Né? Então, a qualidade do que você está reaproveitando é fundamental. E alguém precisa garantir essa qualidade. Né? A qualidade, a gente sabe, não se ganha de graça. Alguém tem que cuidar e alguém tem que praticamente dar um selo de qualidade para a gente poder ter mais certeza do que a gente está reutilizando. Né? Fora dizer que a composição, de novo, a gente fez analogia com Lego, a gente fez analogia com circuito eletrônico, né? Mas eu mencionei que a composição de software, de novo, que é soft, que é lógico, que não é concreto, é completamente diferente de botar as perninhas lá do circuito eletrônico do componente na placa, né, de circuito. Ou completamente diferente de juntar os bloquinhos do Lego. Então, a analogia é boa, mas na prática a gente sabe que demanda um certo esforço. E se esse esforço de composição for maior, ou de integração, se vocês quiserem falar, né, for maior do que fazer do zero, então eu vou acabar indo para fazer do zero, não vou reutilizar. Né? E como se não bastassem esses problemas ditos tecnológicos, né, ainda existem problemas que foram relatados por empresas que começaram a usar essa técnica, né, que são, digamos, o que a gente chama as barreiras não tecnológicas, né, que por incrível que pareça, no início ninguém imaginava. Né? Já que, desde o primeiro slide, eu estou dizendo que reutilização é algo natural, e que todos nós fazemos, né? Por que na hora que a gente tenta incentivar isso dentro de uma empresa, por exemplo, né, a coisa não acontece bem assim? Vários relatos de empresas mostraram que existe sim o que eles estão chamando de uma barreira psicológica, quando você vai reutilizar coisas de outras pessoas. Lembra que no início eu estava falando que a gente reutiliza as nossas próprias coisas, né, e as coisas que o nosso colega, que a gente acredita muito, que sabe que é bom, né, você vai lá e conversa com ele porque ele é seu amigo. Né? A gente sabe, na realidade, dentro de uma empresa, que existem vários grupos, né, fechados entre si, que não acreditam no que o outro faz, por exemplo. É muito comum numa empresa você ter o departamento A, que não gosta do departamento B, né, e diz, bom, se foi o fulaninho que fez, eu não quero nem olhar, não deve prestar, não deve estar bem feito, né, porque o que a gente faz é sempre bem feito, o que o outro faz, nem sempre. Né? E o que as empresas notaram é que isso acontecia, né? A ponto de existir uma síndrome, né? Foi dado um nome que é a síndrome do não foi inventado aqui. Se não foi inventado aqui, se não foi inventado por mim ou pelo meu grupo, eu não acredito e, portanto, eu não quero utilizar. Então, a reutilização, que a princípio seria algo tão natural, na prática parece que não é tão natural assim, né? Fora isso, outros aspectos também começaram a surgir de forma bastante evidente. Né? Aspectos legais. Até hoje, a gente tem vários questionamentos sobre a questão de copyright, proteção intelectual, em relação ao software que a gente produz. Isso é fundamental para se resolver a questão da reutilização, porque exatamente você vai fazer produtos novos baseados em produtos que já existem. Se eu não tiver muito claro que relação é essa, né, de fornecedores, o que eu tenho de direitos e deveres, né, pode ficar complicado aplicar essa questão da reutilização no mundo global. Né? A gente na academia muitas vezes vê isso com bons olhos e de uma maneira tranquila, mas porque a gente está fazendo protótipos acadêmicos, às vezes a gente está fazendo uma pesquisa. Né? Agora imagina uma empresa que trabalha com produto e que, portanto, tem uma responsabilidade sobre aquilo que ela está produzindo. Né? Se essas questões legais não estiverem muito claras para ela, ela tem muita dificuldade de reutilizar. Né? E aí a gente costuma dizer que essa reutilização ela acaba se dando dentro da empresa e muito dificilmente fora das paredes da empresa. Exatamente por algumas questões, né? Não é só isso, mas muito por causa da questão legal.
Fora isso, a gente tem aspectos econômicos, quer dizer, construir software de qualidade custa dinheiro, custa tempo, precisa de pessoas bem treinadas, né? Fazer software que possa ser reutilizado por outras pessoas, portanto, um software mais geral, um software que você pode customizar ou parametrizar, também leva tempo, também custa dinheiro, né? E muitas empresas acham tudo isso muito interessante, mas às vezes não se consideram aptas a financeiramente, né, pagar por isso. Então, exemplos de empresas que estão efetivamente praticando reutilização, as primeiras, pelo menos as pioneiras, eram grandes empresas. Nos Estados Unidos era uma IBM, era uma HP, né? Empresas que efetivamente podiam colocar um dinheiro, e aí a gente costuma colocar a reutilização, que é como se fosse um investimento. Você paga hoje para colher o fruto lá na frente. Então, se você pode pagar hoje, você certamente vai coletar o fruto lá na frente. Se você não tem muito dinheiro, não consegue se organizar, é claro que existem maneiras de você ir aos pouquinhos obtendo isso. Mas, no primeiro momento, as pessoas ficaram assustadas que esse custo fosse muito alto e que, portanto, elas achavam tudo muito interessante, mas que ficavam, então, para as grandes empresas, né? Hoje em dia, isso está mudando um pouquinho, até porque os próprios artefatos que estão sendo disponibilizados, as bibliotecas ou coisas parecidas, estão sendo oferecidas em custo cada vez mais baixos, né? Então, começa a viabilizar, você não necessariamente você precisa desenvolver os seus artefatos, mas você pode consumi-los, né? Você pode simplesmente comprar essas bibliotecas e reutilizar. E, finalmente, também uma outra grande novidade que surgiu aí quando as empresas começaram a experimentar isso, né? Que era a questão da necessidade de incentivar as pessoas a reutilizar. Talvez pelas questões psicológicas, não deixa de ser, mas é como se você montasse toda uma máquina e falta um óleo, né? Falta aquilo que vai fazer a máquina rodar. E várias empresas reportaram isso, né, ao longo da década de 90, que se você não criar incentivos do tipo, se você incluir o seu software na biblioteca, né, assumindo que eu vou ter uma biblioteca com esses artefatos sendo oferecidos para os outros, se você conseguir que o seu artefato seja colocado, seja avaliado e qualificado para estar na base, então você vai receber, não sei quantos reais, né, por cada artefato que você coloca lá. Toda vez que alguém reutilizar aquele seu artefato, você poderá receber aí um valor, tipo um copyright, né, de outros tantos reais. E isso que parece que faz as pessoas se motivarem a efetivamente fazer essa coisa de reutilização funcionar, né? Quer dizer, tem uns exemplos, tanto mais financeiros, como outros exemplos mais, digamos, de criar novos perfis, né? A gente vai ver que vários novos nomes começam a surgir nessa área e que, portanto, você pode oferecer essas novas posições para os funcionários, né? E eles se sentirem mais importantes exatamente porque estão pegando uma responsabilidade, uma tarefa nova, do tipo, a partir de agora você vai ser o gerente de reutilização, né? A gente brinca que só botar gerente na frente já dá um status, né? Então a pessoa se sente melhor, muito embora não necessariamente financeiramente ela está ganhando muita coisa, mas os relatos foram todos nesse sentido. Você tem que criar maneiras para que as pessoas se motivem a reutilizar, né? Seja no projeto, se você mostrar que você alcançou um percentual X de reutilização, você poder ter adicionais, né, financeiros para tocar um projeto, por exemplo. Então, vários tipos de incentivos, desde a área mais técnica até a área mais gerencial, para tornar a reutilização uma realidade. A gente falou, de alguma forma, da década de 90, onde as empresas estariam experimentando fortemente essas ideias de reutilização de software. E por acaso, foi também nessa época que a própria orientação a objetos apareceu, vendendo muito essa imagem, né, de que, ao utilizar a orientação a objetos, você estaria automaticamente obtendo essa reutilização. A gente vê que não é bem assim, até pelos pontos que eu vou tocar aqui. No fundo, você pode fazer uma reutilização sem uma tecnologia específica, portanto, dá para fazer reutilização com COBOL, dá para fazer reutilização com Pascal, né? Não necessariamente com orientação a objetos. É claro que a orientação a objetos nos ajuda em muitos pontos, assim como os componentes, mais na frente vocês vão ver, ajudam muito mais. Mas a questão é que tem uma série de outros problemas que a gente precisa cuidar para essas coisas funcionarem.
Mas a ideia, enquanto ideia, ela é tão velha quanto a engenharia de software, de uma maneira geral, né? Nas primeiras conferências lá de 68 e 69, onde surgiu o termo engenharia de software, já existia lá um artigo do McElroy falando dessa vontade de se construir software como se constrói peças, né? Onde a gente possa ir pegar na prateleira e usar quando a gente precisar. Quando precisasse, né? Naquela época, é claro que era uma ideia muito mais visionária de futuro do que é hoje. Né? Hoje, cada vez mais, a gente aceita essa ideia como sendo a maneira de trabalhar. Né? A gente acredita que hoje a gente ainda tem que falar de reutilização porque as pessoas não estão fazendo isso muito bem, mas daqui a pouquinho elas vão estar fazendo, né? Vão estar aprendendo desde da graduação, desde os cursos técnicos, né? E vão estar fazendo isso de forma natural. Aí sim, talvez a gente não tenha tantos problemas como a gente está relatando aqui. Nota que só 10 anos depois da ideia, digamos, ser colocada no ar, é que uma empresa, e nota que empresa, né? Essa é uma divisão de mísseis, né, nos Estados Unidos, que no fundo tem um quê de pesquisa muito grande. Mas foi assim, o primeiro relato assim, formal de tentativa de usar essas ideias numa organização, né, para valer, sem ser só uma proposta. Né? E a partir de 80, grupos específicos foram focando, né, grupos de engenharia de software, obviamente, foram focando nessa questão da reutilização, né, achando que realmente a gente precisava impulsionar essa área para que ela acontecesse dentro da comunidade de desenvolvimento de software. Em 80, 81, a gente tem relatos do que a gente chama hoje de fábrica de software, né, que aconteceram inicialmente no Japão, né, onde se achava que, bom, os japoneses descobriram a pólvora, né? Eles descobriram como é que eles vão fazer essa reutilização e nós só temos que ir lá aprender. Depois a gente viu que não é bem assim, né? Até porque tem uma série de questões até culturais que lá funcionou muito bem, ou pelo menos os relatos aqui funcionaram muito bem, e não necessariamente as técnicas que foram utilizadas lá vão funcionar aqui no Brasil com pessoas que encaram o trabalho de forma diferente, né? É fácil você pensar na ideia de uma fábrica como na engenharia de produção, né? Onde você tem uma esteira que vai rolando lá os parafusos, né? os circuitos e vai se montando uma televisão. E fazendo analogia para o software, a gente vê que não é bem assim, né? Quer dizer, você tem trabalhadores lá, o codificador, o programador, o arquiteto, juntando as peças daquela forma que a gente já viu, que não é assim tão linear, tão concreta, né? De uma forma um tanto mais... Mas nota que isso foi na década de 80. De 80 para frente, né, que foi exatamente o boom da orientação a objetos e vários programas de pesquisa, mas nota, pesquisa sempre integrado, o pessoal da academia e o pessoal da indústria, né, incentivaram fortemente essa parte de reutilização de software. Então, teve a orientação a objetos aí sim, mas teve também uma série de propostas de técnicas para se fazer reutilização de software, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, né, quanto dinheiro de empresas mesmo, de organizações. Está aqui as tais que eu falei, as grandes empresas que tinham dinheiro para investir nisso, né, a GTE, a TIT, IBM e etc. Uma outra medida que mostra, quer dizer, a importância que isso começa a ter lá na década de 80, são as conferências. Começa a surgir, a primeira em 83, né, focada na programação. Então, nota que a reutilização que a gente pensava no início era a nível de código, né? Mas, atualmente, você tem conferências todos os anos, né, conferências dedicadas ao assunto, e conferências essas que, no primeiro momento, a mais importante hoje é essa International Conference on Software Reuse, né, a Conferência Internacional de Reutilização de Software. Ela acontece de 2 em 2 anos, mas ela já criou vários filhotes, digamos assim, né? Você tem conferências específicas para orientação a objetos, você tem conferências específicas para a parte de componentes, né? Então, o assunto reutilização parece que ao longo desses anos, dessa década de 80 e 90, né, ele cresceu de tal forma e entrou em praticamente todas as outras áreas da computação. Então, não é só na engenharia de software que se fala na questão da reutilização. Em várias outras áreas você já vê a preocupação em se fazer uma reutilização. De novo, pode ser que não esteja utilizando a técnica ou a ferramenta específica, mas de alguma forma as pessoas têm a necessidade de fazer reutilização pelos motivos que a gente já viu aqui.
Bom, então o que a gente tem hoje? Né? Passada essa década de 80, onde surgiram várias propostas, várias ferramentas, várias pesquisas foram realizadas, seguida da década de 90, onde as empresas efetivamente aplicaram essas técnicas, né? A gente hoje tem um quadro onde o pessoal técnico continua olhando para as questões técnicas, a gente não pode parar, né? Quer dizer, tudo bem, tem um problema psicológico, tem um problema legal e tem um problema econômico, mas eu não sou nem advogada, nem psicóloga, né? Enfim, nem vou conseguir resolver isso de um dia para o outro. Portanto, eu tenho que continuar desenvolvendo a tecnologia, e isso que a gente continua fazendo. Mas é claro que a gente hoje já tem uma série de propostas de sistemas de biblioteca, né, de técnicas de organização, de classificação dessa biblioteca, né, de criação e distribuição desses componentes, desses artefatos reutilizáveis, né, e verdadeiros ambientes de desenvolvimento de software, onde você já assume que você deve buscar numa base coisas para reaproveitar, para adaptar e construir o seu software. Então, em termos de técnicas, nós estamos muito bem, obrigado. Em termos dos aspectos não técnicos, né, a gente já teve, então, nessa década de 90, vários relatos que nos orientam hoje para introduzir essas questões nas empresas, né? Então, quando você entra dentro de uma empresa hoje tentando explicar ou fazer a transferência de tecnologia dessa área especificamente, a gente já sabe quais são as etapas, o que a gente deve evitar, né? O que a gente deve focar. Um ponto-chave é, de fato, focar nessa mudança cultural que começa a existir, de você sair da folha em branco para poder procurar na internet ou dentro da biblioteca que é disponibilizada na sua empresa, né? Então, você deve cuidar dessas coisas com todo carinho, exatamente porque os relatos nos mostram que não adianta você ter tecnologia do mundo. Se você não cuidar desses aspectos mais gerenciais, desses aspectos não técnicos, a sua reutilização não vai dar certo, não vai ser um caso de sucesso. Então, você tem que começar devagarinho, né, aos poucos, mas focar principalmente, que foi a experiência que nos foi passada, focar nesses aspectos não tecnológicos, né? E hoje em dia você ainda tem pesquisa, não é uma área que, né, você já tem muita coisa para aplicar, não é motivo para não começar, né? No fundo, a gente vai estar explorando essa questão da reutilização no nível de projeto aqui bastante para vocês, quer dizer, um pouco nessa expectativa que vocês já saiam aprendendo a construir software dessa forma, que é a forma que a gente acredita que deva ser feita, né? Mas ainda tem muita pesquisa sendo realizada, né? Trabalhos na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, ainda focam em vários desses pontos. Porque você tem que fazer pesquisa hoje para que daqui a 10 anos as pessoas possam estar usando dentro das empresas, né, e possam estar efetivamente aprendendo já na sua formação básica. Então, no fundo, essas coisas não param, né? Quer dizer, a informática, de uma maneira geral, não para. Bom, então vamos ver o que essa questão da reutilização de software traz de novo, né? Vocês tiveram bastante a formação já no processo de desenvolvimento dito mais tradicional, ou mesmo aqui no curso construir software, né? Desde o levantamento dos requisitos, passando por projetos, chegando na codificação, né? Então, o que a reutilização de software traz de novo? No fundo, são 4 novos processos. Processos esses que a gente vai explorar bastante a figurinha do próximo slide. Seria, digamos, o nosso principal objetivo, né? É onde o pessoal vai estar produzindo software propriamente dito. No fundo, cada vez mais a gente tem uma pressão que esse software seja produzido o mais rápido possível, portanto, a necessidade de fazer um desenvolvimento ágil, né? E o que a gente quer é facilitar o trabalho desse pessoal, né? Então, nesse mundo da reutilização de software, no mundo da orientação a objetos também, a gente falou sobre isso, a gente tem os dois mundos, o mundo do construtor, né, do produtor, e o mundo do consumidor. Então, os consumidores estariam ali naquela caixinha de utilização. As outras 3 caixas vão estar sendo criadas justamente para prover um melhor ambiente para esse pessoal que está consumindo poder produzir rápido, né? Os benefícios da reutilização, na verdade, vão ser sentidos pelo pessoal que está consumindo. Quer dizer, quanto melhor
a gente conseguir entregar produtos para eles reutilizarem mais rápido, né? Com aqueles benefícios, maior produtividade, com baixo custo e possivelmente melhor qualidade, a gente vai estar podendo fazer esse processo de desenvolvimento. Agora, para isso a gente precisa planejar, né? Que é a caixinha lá no topo, né? Você precisa ter, não necessariamente um grupo de pessoas, mas alguém responsável por definir quais são as estratégias de reutilização que vão ser utilizadas dentro da empresa, ou dentro daquele grupo de desenvolvimento, né? Então, de todas aquelas técnicas que eu disse que existem hoje, a empresa ou aquele grupo de desenvolvimento vai escolher o que ela vai usar. Qual é a técnica? Qual é a ferramenta? Como é que ela vai introduzir isso dentro do dia a dia dela, de desenvolvimento, né? Então, esse grupo de planejamento, ele faz esse plano, ele estabelece uma estratégia, ele financia isso, né? Ele estabelece processos, procedimentos, né? E dá os recursos necessários, não só financeiros, como efetivamente, né, o incentivo necessário para a máquina toda funcionar. Feito isso, as outras caixas podem funcionar, quer dizer, seja o grupo dos criadores, né, dos produtores, desenvolvendo artefatos reutilizáveis. E nota que para se criar coisas reutilizáveis, a gente precisa de tempo, a gente precisa de raciocínio, de pensamento, e não simplesmente fazer o que possivelmente o pessoal que está lá na linha de consumo precisa fazer, porque ele tem um cliente, ele precisa entregar o produto para o cliente. Então ele tem uma pressão de timing muito grande, né? Inicialmente as pessoas queriam fazer reutilização ao longo do projeto. Depois se percebeu que isso tinha que ser destacado, que esse grupo que está olhando para a questão de reutilização é um grupo que precisa ter mais tempo para construir as coisas com qualidade. E o outro grupo, esse, tudo bem, ele tem que entregar o produto, ele tem um cliente e tem que atender a solicitação. Portanto, hoje a gente separa esses dois grupos. E ainda tem um grupo que, de certa forma, gerencia, ou é o interlocutor entre essa biblioteca, né, que precisa ser organizada, que precisa ser classificada, os componentes precisam ser documentados, etc. e tal, e o pessoal que vai estar utilizando isso, que muitas vezes tem dúvidas se o artefato que ele está procurando é o A ou é o B, que você costuma ter na biblioteca coisas bem parecidas, mas qual é o melhor? Né? É o mais fácil para adaptar? Enfim, é o menorzinho, é o maiorzinho? Ele vai precisar de algum contato com esse pessoal que a gente está chamando de gerência, que vai estar cuidando da biblioteca, né, dos artefatos e, de certa forma, garantindo a qualidade, né, tudo aquilo que a gente falou que era importante. Vai estar provendo ferramental para busca, né, garantindo que aqueles artefatos não só têm qualidade, mas têm documentação. Né? Então, e nota que toda a máquina, ela vai e volta, né? Quer dizer, cada um vai provendo recursos para o outro grupo, né? Mas você tem sempre um retorno, né? As lições aprendidas são muito importantes, principalmente os novos requisitos levantados pelo pessoal de consumo, né? Que vai dizer, olha, procurei isso, procurei aquilo, não achei nada disso, então, por favor, vocês gerem isso para mim, que a próxima vez que eu precisar, eu quero ter isso lá na base. Né? Dando o retorno, né, do que está funcionando e do que não está funcionando. Para todas as caixas, seja para gerência, seja para criação, seja para o planejamento, que precisa acompanhar o processo. Não adianta só planejar, tem que planejar e acompanhar. Né? Então, cada uma dessas atividades, a gente vai ver, tem tarefas específicas, mas elas funcionam dessa forma, totalmente integrada, quase como um organismo, que não fica parado, ele está sempre em movimento. E, de novo, só vale a pena construir toda a infraestrutura se a gente conseguir garantir que o consumo, a utilização está sendo beneficiada. Né? Não adianta ficar imaginando coisas lindas e maravilhosas que não é útil para ninguém. Bom, então a gente já falou quais são os objetivos do grupo de planejamento, ou de uma pessoa, ou um papel, né? Se a gente olhar para aquela figura, a gente acha que precisa contratar, então, um novo departamento. E não necessariamente. Você pode pegar determinadas pessoas que vão cumprir 2 ou 3 desses papéis, né? Mas tem um papel claramente de gerência, que é, então, quem vai estabelecer essas estratégias para a empresa como um todo, né? E como é que isso vai ser implementado dentro da empresa.
né? Porque você tem vários estudos, várias, digamos, propostas, mas cada organização é uma organização, né? Com aspectos culturais e gerenciais, então você vai precisar adaptar isso para a sua realidade. Então, são eles que vão estabelecer estratégias para criação, para geração e para utilização, que são as outras caixinhas, né? Vão garantir que a integração dessa perspectiva de reutilização dentro do processo de desenvolvimento que as pessoas já estão acostumadas a fazer, né? E, finalmente, vai controlar e evoluir o processo. É muito importante que esse grupo fique atento com os problemas. A gente tem vários relatos de casos de sucesso, de implantação no primeiro momento de reutilização, mas que não houve um acompanhamento e dali a 3, 4 anos, o programa de reutilização, como a gente chama, né, que é essa estratégia de reutilização, vai por água abaixo, né? E aí você perde, a empresa já investiu um bom dinheiro e perde, né, ao não ganhar os benefícios que justamente a gente só vai notar um pouco mais lá na frente, né? Que é, no mínimo, não interessante de acontecer na vida real, né? Você investir e depois, como a gente diz, nada e morre na praia, né? Bom, o pessoal de criação é um pessoal que pode tanto aproveitar coisas, pode e deve, né, aproveitar coisas que já existem dentro da empresa, por exemplo, olhar para a base de legados que a gente chama da empresa e tentar extrair daí aquilo que possa vir a estar populando essa biblioteca, ou ele pode partir para estratégias mais ambiciosas, né, que seria então essa história da engenharia de domínio que eu vou rapidamente passar para vocês, que é interessante vocês terem uma visão. É um grupo que, no fundo, está criando, de novo, a infraestrutura de reutilização para os outros aproveitarem. Eles precisam evoluir. Toda vez que alguém utilizou e não achou que aquele artefato foi bem construído, ele vai precisar voltar e evoluir aquele produto, né? Mas vamos, então, olhar com mais detalhe no que seria essa engenharia de domínio, né? Que seria construir coisas para outras pessoas reutilizarem. Construir de uma maneira sistemática e não daquela maneira amadorística que a gente estava falando no início. Então, engenharia de domínio, né, é um nome bonito, mas, na verdade, ele só está retratando o que, de fato, a gente faz na vida real, né? Quando o analista de sistemas começa a tentar entender o que ele precisa fazer, portanto, basicamente na fase de engenharia de requisitos, que a gente já falou em aulas passadas, ele, no fundo, ele vai tentar entender o que é para ele fazer, mas para ele entender o que é para ele fazer, ele precisa entender, sobretudo, uma área, né, onde aquele sistema vai estar inserido. Então, por exemplo, se ele vai fazer um sistema para a área bancária, né, ele precisa entender de uma série de conceitos da área bancária. O que é uma conta corrente, o que é o cliente, o que é, né, um débito, o que é um saque, uma série de conceitos. E isso é o que a gente está chamando do domínio, né? É claro que, quando a gente começa a pensar em reutilização, a gente percebe que várias vezes, quando a gente está desenvolvendo vários sistemas dentro de uma mesma área, muitos desses conceitos se repetem. E toda vez que uma nova pessoa entra na equipe e que, portanto, precisa aprender que conceitos são esses, ela parte sempre do zero. Ela vai lá fazer a entrevista, tentando obter todos os conceitos que estão sendo passados, né, sobre a área de uma maneira geral. Então, o que as pessoas estão pensando? Bom, e se nós, ao invés de construíssemos os nossos modelos somente pensando num único sistema, a gente já construísse um modelo que fosse mais geral, né, que a gente pudesse ter uma visão de todas as possíveis características. Bom, se eu vou fazer uma folha de pagamento, toda folha de pagamento tem determinados tipos de módulo, por exemplo, né? É claro que tem algumas coisas que são mandatórias, que estão sempre lá. Mas, dependendo da folha de pagamento, se eu estou num determinado município ou se eu estou num determinado país, eu posso ter que adaptar algumas dessas coisas. Tudo bem, então eu tenho que saber separar entre aquilo que é mandatório e aquilo que é opcional, ou aquilo que é alternativo, que eu tenho 3 ou 4 opções. E dependendo de onde eu vou estar trabalhando, onde eu vou estar fazendo aquele sistema, eu vou selecionar uma daquelas opções, né? Bom, tudo isso é o que a gente está chamando de engenharia de domínio. Eu consegui olhar para uma área, né, abstrair, quer dizer, captar o conhecimento sobre aquela área e representar. Representar
com os nossos modelos. Não é nenhuma outra ideia, mas pegar, a gente está usando a UML, a anotação que a gente está usando, então vamos fazer modelos UML que representem esses conceitos. São modelos mais gerais, possivelmente a gente chama até de metasistemas, não está representando um sistema específico, está representando uma família de sistemas. Para que a gente quer fazer isso? Para facilitar o trabalho lá na frente, para eu poder reutilizar. Reutilização essa no maior nível possível, que é o nível de engenharia de requisitos. Se eu souber que aqueles requisitos me geraram determinados modos, determinada arquitetura, e que depois vão ser implementados em código, se eu conseguir ter essa noção, que a gente chama de rastreabilidade, né, eu posso fazer um recorte dessa história toda e reutilizar tudo em aplicações específicas que eu tenho que fazer. Desde que eu vá construir mais uma folha de pagamento, eu já tenho todo o mapa da mina de o que é construir uma folha de pagamento. E aí eu vou para o meu cliente e vou dizer, mas a sua folha de pagamento tem o quê? Tem isso, tem aquilo. Você vai selecionando determinadas partes e você vai capturando para a sua área de trabalho uma série de código, de decisões de projeto, de questões importantíssimas no processo de desenvolvimento de software. Nota que esse é um mundo ideal. Né? Para a gente chegar lá, né, não é que as pessoas não estejam usando, de novo, aquelas grandes empresas já estão fazendo isso há algum tempo. Às vezes sem saber desse nome, né? Às vezes sem dizer, eu estou fazendo uma engenharia de domínio, eu nem sabia, mas por necessidade. Né? A gente tem vários exemplos de empresas tipo Software House, que elas só sobrevivem no mercado exatamente porque elas fazem esse tipo de trabalho. Elas param um determinado tempo, né, para organizar a sua estrutura, e aí, depois de organizar essa estrutura, vem qualquer cliente, bate na porta, ele já faz o recorte, dizendo, não, eu tenho a solução para o seu problema. Basta você me dizer aqui um pouquinho dos requisitos que você está precisando, eu vou fazendo um recorte aqui na minha árvore e entrego para você o produto pronto. Né? Esse é o verdadeiro ganho de produtividade que a gente pode ter. Né? E é o que a gente está perseguindo cada vez mais obter. Essa é uma figura clássica para mostrar que é uma atividade que, enfim, tem uma técnica, tem um método, que a gente chama um método de análise de domínio, né? Tem procedimentos, né? Claro que eu não vou estar aqui dizendo para vocês, ensinando uma técnica dessas, é mais a ideia que a gente quer passar, mas nota que tem uma série de informações que estão entrando nesse processo, né, que não é simplesmente o seu cliente, é também o seu cliente, mas várias outras pessoas que podem te ajudar a entender, fazer esse mapa dessa área. Né? Assim como os sistemas existentes. Os sistemas que estão dentro da empresa é uma fonte muito rica de informação para qualquer analista de sistemas. Né? Então, você pegando a literatura técnica, fazendo as entrevistas, pegando os sistemas, tentando levantar os requisitos atuais e pensar possivelmente em requisitos futuros, quanto melhor você conseguir fazer isso, melhor você vai ter, né, esse mapa mais abstrato, esse modelo mais abstrato. É claro que a gente não vai, e aí já numa visão de fazer as coisas de uma forma incremental, querer fazer isso tudo numa tacada só. Você pode e deve fazer isso em ciclos também. Né? E aí, dependendo de cada técnica, porque aí são várias técnicas, você pode ter resultados que é do tipo uma linguagem de altíssimo nível, que vai trabalhar com a língua bancária, né, com os conceitos bancários que o sujeito quer. E daí, a partir dessa linguagem de altíssimo nível, você gerar automaticamente código, por exemplo. Essa é uma possibilidade. Outras técnicas vão te dar blocos, né, de construção, que seriam as nossas arquiteturas, onde a gente vai poder depois preencher determinados espaços para poder gerar a nossa aplicação específica. Ou, enfim, uma série de artefatos, no fundo, não deixam de ser altamente reutilizáveis. E novos papéis estão surgindo. Né? Você começa a ter a figura do analista de domínio, que nada mais é do que um analista de sistema com bastante experiência naquele domínio de aplicação. Essas pessoas existem normalmente, independente de se chamarem de analistas de domínio. Né? Normalmente são as pessoas, até que dentro de uma equipe, os chefes ficam agoniados, né? Porque é aquela pessoa que justamente porque construiu uma vez, construiu duas vezes, na terceira vez ela percebe que ela tem que fazer alguma coisa que vai facilitar o trabalho dela na quarta vez, na quinta vez. Então, pessoas que a gente chama, são os reutilizadores natos, né? Eles param no tempo
e falam, não, daqui para frente eu não sigo, eu vou construir alguma coisa melhor para facilitar a minha vida lá na frente. Por que eu digo que o gerente normalmente não gosta? Porque o gerente ele quer produtividade, ele acha que o sujeito parou no tempo, né? Ele não percebe, no fundo, que aquela parada é fundamental, muitas vezes, para o resto da equipe toda. A equipe muitas vezes para esse sujeito e pede as coisas, né? Ele, sabiamente, é um típico analista de domínio. Ele pensa, projeta as coisas, né? E faz a engenharia, né? Ele não só pensa, né? Ele vai lá e projeta e efetivamente codifica, mas coisas altamente reutilizáveis, que é o que a gente está querendo criar aqui. Portanto, só finalizando, o objetivo da engenharia de domínio seria, então, gerar esses metasistemas ou modelos de domínio que a gente chama, que, de novo, são modelos como a gente conhece, né, com outro nível de abstração, que estão representando, então, essas famílias de aplicações, e aí a gente chama, e isso é uma reutilização pré-planejada. Não é aquela reutilização que no início a gente estava falando, que, né, por oportunidade, eu tenho alguma coisa aqui que serve para mim. Né, quando eu construí aquilo, eu não imaginava que aquilo fosse servir para mim no futuro. Portanto, eu não construí pensando que alguém mais fosse reutilizar. Essa não. Essa já é feita pensando na possibilidade de reutilização. E de uma forma sistemática, que era exatamente aquilo que a gente estava querendo no início. Né? Você disponibiliza isso para uma série de pessoas e, se não houvessem aqueles problemas não técnicos, a gente poderia fazer essa reutilização de uma forma mais ampla possível. Toda vez que alguém na face da Terra pensou em desenvolver uma folha de pagamento, ele vai lá nessa biblioteca, descobre exatamente o que é uma folha de pagamento e sai reutilizando e sai adaptando, né? Trabalhando exatamente naquilo que vai fazer o diferencial e não na construção das peças desde o início. E como eu disse, você atua, como na engenharia de software, no nível conceitual, no nível de projeto, é onde a gente vai estar explorando bastante aqui em outras aulas, né, a parte arquitetural principalmente, e no nível de implementação. Né, e você separa esses níveis e é capaz de reutilizar nos 3 níveis, se possível, de uma forma, inclusive, interligada. Bom, se vocês retornarem lá na figura 10, né, que é uma figura que mostra bem a ligação dessas caixinhas, tem a caixinha do meio, que é justamente o que eu falei para vocês, que era a ligação entre o mundo do produtor, que é aquele mundo da criação, né, aquele grupo de criação, com o mundo consumidor, que é aquela caixinha da utilização. Esse povo fica ali no meio, né? São eles que vão garantir a coleta, a avaliação, descrição e organização desses artefatos da biblioteca, né? Organizados junto com a sua documentação, né? Eles vão criar procedimentos para a criação e utilização de cada um desses artefatos. Então, as atividades que eles fazem é de aquisição, de aceitação, de classificação, organização, né? E certificação desses artefatos. Lembra que a gente estava falando muito da qualidade? A importância de você colocar nessa base coisas de qualidade, porque as pessoas vão construir todo o seu software baseado naquilo. Então, esse grupo vai fazer uma avaliação, muito possivelmente usando técnicas de qualidade de software, e vai dar lá o selo, diz, olha, isso aqui eu garanto. Pode ser que dentro de uma empresa se decida colocar coisas que, enfim, ainda estão em desenvolvimento. Então, ele pode botar um selo lá, olha, ainda em desenvolvimento. Você quer usar? Pode usar. Mas aí, esse aqui vai ter um risco maior do que aquele outro que eu disse, olha, 100% garantia, já foi reutilizado por várias pessoas. É esse grupo que vai estar fazendo isso. Vai estar coletando métricas sobre o uso daquilo. Será que tudo que eu boto na base, a vida toda, vai ser útil? Se eu ficar coletando métrica de quem já reutilizou aquilo, quem não reutilizou, é muito claro eu perceber que determinados grupos de artefatos são mais reutilizados que outros. Então, eu posso decidir, eventualmente, tirar coisas da base, colocar outras coisas mais interessantes, né? No primeiro momento, a gente acha que essa base vai crescer eternamente. E, na prática, a gente vê que não. Que muitas vezes você tem 3 ou 4 componentes que são refeitos, que são recriados, e gera apenas um que pode gerar os outros 3 ou 4. Então, você tira os 4 e substitui por um.
né? Ou coisas que você acha que né, fez uma análise, enfim, pode não ter feito essa análise tão bem, e acha que é super útil, só que na prática ninguém está consumindo, ninguém está precisando daquilo, então é um forte candidato para sair da base também. E é esse grupo que vai estar administrando isso, que vai estar coletando isso. E é o grupo que tem que garantir, exatamente porque ele também está ali no meio do caminho, que determinadas manutenções ou evoluções do que está na base precisam ser feitas. Então, tanto volta para aquele grupo de criação, ou pode ter um grupo específico voltado só para a questão de manutenção. E, finalmente, o nosso grande objetivo, né? Que esse povo aqui é o povo que está na linha de frente, digamos assim. É ele que precisa entregar rápido as coisas. Então, quanto melhor eu construir essa máquina que vai estar injetando, né, artefatos úteis para esse grupo, maiores chances eu tenho desse grupo ser produtivo, construir software de qualidade, né, em tempo hábil, né, portanto, a questão do time to market, né, você colocar um produto no mercado em tempo correto, você vai ter chances de fazer isso exatamente porque essa máquina foi construída para fazer isso. Se essa máquina não estiver funcionando, esquece, esse grupo vai estar tendo os mesmos problemas que tem desde sempre, né? Então, o que esse grupo precisa fazer de diferente? Ele precisa identificar, ele precisa compreender, ele precisa avaliar o que ele vai encontrar, possivelmente vai ter que adaptar, portanto, ele vai selecionar aquilo que estiver mais próximo dele, né? E vai ter que integrar, vai ter que fazer aquela composição. Não tem por onde escapar, né? Mas todo o feedback, toda a lição aprendida desse grupo vai voltar para o planejamento, vai voltar para a criação, vai voltar para a gerência. Se esse grupo não estiver satisfeito, a máquina precisa melhorar, né? Todo o resto precisa ser ajustado. Portanto, digamos, é aqui que a gente vai tentar sentir, digamos, o investimento é feito nas outras caixinhas, mas é aqui que a gente vai resgatar, né, vai recuperar o investimento feito. Bom, esse tema é um tema que, de certa forma, vários livros falam dele, né, de orientação a objetos, o próprio livro do Larman fala, mas nunca entrou com essa visão que eu estou colocando para vocês. Quer dizer, existe uma série de livros, muitos deles em inglês, né, infelizmente, em breve a gente pode vir a ter um em português, mas que é um assunto muito mais amplo do que simplesmente, eu repito, do que simplesmente adotar uma tecnologia. Ao adotar a orientação a objetos ou componentes, sem olhar para esses aspectos, sem tentar se organizar, é muito provável que os benefícios aqui colocados não vão ser atingidos. Mas se forem cuidados, é que nem a plantinha, a gente rega, lá na frente a gente vai ter uma planta bonita e, portanto, vai conseguir reutilizar. Então, nas próximas aulas a gente vai ver uma série de técnicas voltadas para a questão do projeto, onde a reutilização é fundamental. Até lá!